Olá pessoal, bom dia para vocês. A gente tem mais aí uma semana com o nosso curso de Novas Concepções no Ensino de Física. Eu postei algumas coisas no conteúdo do Moodle, vocês devem ter visto lá, né? Coloquei até um fórum de discussão, gostei muito, quero até agradecer aí a participação do Ricardo Araújo, no fórum, né? Um participante, um estudante de Gurupi, sobre o que é epistemologia. Ele colocou até uma definição polêmica lá, né? Sobre a questão da verdade científica, o que a gente define como verdade científica. Eu coloquei um vídeo muito interessante, uma aula de um professor da Unicamp, o Walter Carnielli, onde ele discute exatamente o conceito da incompletude de Kurt Gödel. Gödel, um matemático que é o pai da lógica, né, foi contemporâneo de Albert Einstein na metade do século XX, ele criou um teorema que questiona se você realmente consegue provar tudo na matemática. Existem pontos da matemática, como a consistência dela, que não são passíveis de serem provados, né? Aí, o estudante Ricardo Araújo colocou lá no fórum a questão da definição de prova científica, né? Que a ciência não poderia ter provas científicas. O problema aí é a definição de prova, né? Na ciência, na verdade, principalmente na ciência experimental, a gente não trabalha com prova, a gente trabalha com evidência. Prova é um conceito irrefutável, né? Ela só existe na matemática e mesmo assim com ressalvas. Na matemática é muito delimitado o que você pode provar. Eu coloquei lá para vocês lerem e é um tema bem interessante, bem oportuno, porque eu disponibilizei exatamente essa semana os conteúdos de Thomas Kuhn e do Karl Popper, né? Que são dois filósofos da ciência, os dois primeiros que nós começamos a estudar. Thomas Kuhn publicou a primeira obra dele, a mais importante, né? Em 1962, descrevendo a estrutura das revoluções científicas, onde ele discutia que a ciência evolui por quebra de paradigma. Quando algum modelo é bem aceito, em algum momento alguém quebra aquele paradigma daquele modelo e impõe outro modelo. A gente vê isso muito claramente, por exemplo, no modelo atômico do átomo, né? O modelo atômico na química. Ele foi proposto por Dalton, depois aquele paradigma se perdeu e veio o de Thomson, depois o de Rutherford, o de Bohr, o de Schrödinger, eles foram sendo atualizados por quebra de paradigma. Era a explicação do Thomas Kuhn para como que ocorriam as mudanças na ciência. Mas Karl Popper vem com um artigo mais interessante, eu disponibilizei o artigo do próprio Popper lá, onde ele questiona o que é e o que não é ciência. E aí ele questiona que nenhuma observação realmente é neutra. Você sempre vai, a partir de algum embasamento anterior, um conjunto de pressupostos teóricos que você já tinha. Então, na verdade, a ideia de que a ciência é neutra não é tão válida como a gente pensa. E ele entra num ponto ainda mais interessante, o questionamento o que é e não é ciência. O que pode ser chamado de teoria científica? Na definição do Popper, seria algo que a gente consegue falsear. A ciência tem que ser passível de refutação. Então, ele compara, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein, né? No próprio artigo dele, está disponibilizado lá, vocês podem ver a argumentação dele. Você consegue questionar, refutar a teoria da relatividade. Se um feixe de luz passar perto de uma estrela muito maciça e não sofrer curvatura, então a teoria de Einstein está errada. Estaria errada, daria para provar o erro dela. Como ele sofre a curvatura, você consegue provar que está correto. Se você tem uma teoria que você não consegue refutar, que não existe uma forma de você demonstrar que ela é falsa, ela não é uma teoria científica. E aí ele usa frases até interessantes lá, né? Ele diz que, ao contrário do que se pensa, uma teoria que não pode ser refutada não é uma virtude, é um vício. A teoria boa é aquela que você tem ferramentas para testá-la, né? Por isso, então, que são consideradas algumas coisas científicas e outras não, né? Por que a química é considerada ciência, a alquimia não? Lá eu postei mais algumas coisas e aí entra assuntos bem interessantes para vocês até participarem do fórum, né? É bem curioso. Porque dentro dessa argumentação do Popper você vai entrar numa discussão que agora está até ampla, né? A gente pode... O que está sendo proposto atualmente que a gente pode tratar como ciência? O que não pode ser tratado como ciência? Eu queria que vocês ficassem atentos ao que a gente está postando lá, né? Nós vamos ter uma visita presencial ao Campus de Palmas, a gente ainda não definiu a data, mas assim que tiver definido eu vou avisar aqui no Moodle também, ok? Obrigado a todos, então, bons estudos.